do Resenha ESPN. Que alegria imensa tê-lo, Brasil. Vem aqui, sem tremedeira, Brasil. Vem aqui, meu garoto. Uma unanimidade no futebol vai me responder se as unanimidades são raras mesmo, como eu imagino. Fábio Santos. Boa noite, Plirra. Boa noite, meus amigos. Cara, eu acho que muito do que eu aprendi, assim, vem muito desse cara. A maneira como eu enxergo o futebol, a maneira como eu trato as pessoas, né? Esse cara é uma aula de educação, que transcende o futebol, não fica só dentro do campo, né? Então, muitas as coisas que eu aprendi dentro do campo foi com ele, mas sem dúvida nenhuma, se eu pudesse chamar alguém de pai no futebol, que eu tenho um pai no futebol, sem sombra de dúvidas, é o professor Paulo Autuori. Unanimidade, Paulo Autuori, bicampeão de Copa Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro. Hoje temos aqui um time que, quase 20 anos atrás, ao lado do Paulo Autuori, conquistou primeiro a América e depois o mundo. O Fábio era o juvenil da história. Foi o primeiro clube com quem você trabalhou com o Paulo. Diego Alfredo Lugano e Márcio Amoroso estavam também nessa barca tão vitoriosa, né, Márcio? Com certeza, né? O que o Fábio falou, assina embaixo. Professor, tê-lo aqui conosco é uma honra, é um privilégio. Você sabe o quanto a gente te ama, o quanto, né, nós somos agradecidos por que você fez por nós. Nós estávamos ali para dar esse título para você e você sabe disso. A gente corria para você, porque você realmente fazia diferença, não só para os titulares, para mim, para o Diego, para aqueles que jogavam. A grande diferença era para aqueles que não jogavam, aqueles que eram o terceiro reserva, que sempre vai te admirar por tudo que você fez por eles naquele grupo. Então, tê-lo aqui conosco realmente está aqui no meu coração para toda a vida. Você sabe o quanto que eu te adoro, você sabe disso, né? E acho que o título mais importante da minha carreira, eu tenho que agradecer a você por ter me aceitado no grupo de imediato e ter me dado a oportunidade de, com a minha experiência, poder agregar um pouco para aquele grupo que já era um grupo vitorioso. Chegou chutando a porta o Márcio Amoroso. Paulo Autuori, daqui a pouquinho, a primeira participação do Lugano vai ser contando uma história vivida ao seu lado. Mas depois do que o Amoroso falou, eu preciso te dar a palavra. Boa noite, professor Paulo Autuori. Pô, cara, é meio assim emocionante aí tá com tanta gente importante para mim. Agradecer aí o convite e estar junto embora em alguns momentos a gente não tanto quanto gostaria, né? A gente pode estar junto, né? Em relação à unanimidade, não é verdade, mas espalha aí pra galera. Não, é uma satisfação grande e o meu maior orgulho na minha vida profissional é exatamente esse, né? Além dos títulos, é poder sentir que tentei, pelo menos, com os grupos com os quais trabalhei, não só em relação a jogadores, mas aqueles que trabalhavam ali diretamente no campo, mas fora, era de poder criar um ambiente de harmonia, de confiança, de convicção naquilo que se tinha a fazer, né? Porque acordar aí para um lugar onde você se sente bem é completamente diferente. Uhum. Sobrevivente não dá para chamar de passeio ciclístico. Não. Da aventura ciclística pelo caminho da morte da Bolívia, Diego Lugano de volta ao Resenha. Diego Lugano, chegue contando, por favor, daquele dia que você entrou bravo no vestiário e tomou um enquadro bonito, gostoso de Paulo Autuori. Tem que falar mesmo. Eu falei, não, por sorte estou vivo e nada melhor que voltar e ter vocês aqui numa técnica com esse equilíbrio. E minha única vantagem que eu tinha naquele futebol é que mais ou menos eu tinha uma escola tática que o Brasil ainda não tinha. Jogavam todos tão bem, eram tão ofensivos, tão desequilibrantes. E o treinador que eu encontrei na época em Brasil, que mais se assemelhava, né, aos trabalhos táticos, desde sul-americanos até europeus, principalmente defensivamente, era Paulo, né? Que inclusive deu na época dicas importantes para mim, tinha um jeito de ver o futebol
20 anos na frente, né? Naquele Brasil que era pentacampeão, que tinha craques em todas as posições, né? E ele tem uma... O pulso não tembla a la hora de tomar decisões importantes, não xinga ninguém, não levanta a voz, mas mantém uma liderança firme, serena, mas firme, né? Que acho que é o mais importante. E um exemplo disso... Agora vem. Uma vez que... Eu não sei, não lembro com quem. Não sei se não é com o Fábio até. Não, acho que não. Porque com você nunca ficava tão puto, porque você é juvenil ainda. Eu cuidava de você. Mas entrei uma vez no vestiário um jogo, não sei por que estava puto da vida e parti para cima da gente, xingando a gente. E eu estava meio sacado mesmo, né? E Paulo só olhando. O jogo nós estávamos ganhando 2-0 no primeiro tempo. E Paulo olhava na esquina assim, eu xingando, pá, e o cara me separando, e pá, vai te matar, seu filho da mãe. Não lembro o que iria, juro por Deus. E se lembrasse também não falaria. E aí Paulo depois de muito falou... Mas ele sabe quem é. Ele sabe que ele sabe. Em Lugano, se você acha que tem 4 colhões, fica esperto. Você pode ter 2 na frente e 2 atrás. Aí eu virei para trás. Perdão. Fui num cantinho mesmo, fiquei quietinho aí, a escutar, aí passou a raiva rapidamente, né? É liderança tranquila, serena e intelectual, né? É intelectual. Eu nem me lembrava disso. Aí ele tá no PSG, Sim, foram treinar no Catar, eu estava na seleção do Catar e eles estavam treinando num campo próximo, assim, terminou, eu tô vendo o Lugano atrás do gol, assim, do nosso treino também já tinha terminado, Lugano veio e contou essa história, eu nem me lembrava. Pô, tomei uma parada bonita. É a pior coisa que eu podia falar. Fabinho trabalhou com o Paulo, além do São Paulo, só pra gente dar a informação completa, no Kashima Antlers. Paulo te levou pra lá, no Japão, você ficou uma temporada lá. Depois no Cruzeiro e depois Grêmio. A gente volta do Kashima pro Cruzeiro, né? O Paulo acerta a transferência, me convida para ir junto com ele no Cruzeiro, e 2 anos depois a gente trabalha no Grêmio também, 2000 e 2009. Quase que eu fui nessa aí do Cruzeiro também, lembra, professor? Deu certo. 4 clubes, então. Então é paizão mesmo. Não, E jogou de meia no Japão, foi isso? Joguei no São Paulo acabo jogando pouco com o Paulo, né? Porque o Júnior era o titular absoluto da posição, e quando o Paulo acaba o Mundial, assim que ele vai pro Japão, ele me convida, eu até acabo ficando surpreso, né, com o convite. Eu tinha, sei lá, 20, 21 anos de idade, era tudo muito novo. Desde os meus 11 anos de idade no São Paulo, nunca tinha saído de casa praticamente, né? E essa foi a primeira aventura, assim. Eu tenho uma história muito legal que eu conto do Japão, porque eu vivi sozinho praticamente, né? Sim. Não era casado, não era nada, fiquei sozinho lá. E no São Paulo eu tinha o costume de tomar muita groselha, né, cara? Eu gostava muito de groselha. Café da manhã, groselha. Almoço, groselha. E um dia eu chego no treino, tem uma groselha no meu armário, assim. Eu falo, caramba, de onde apareceu essa groselha? Aí a hora que eu vou pro campo, ele fala, Fábio, você viu a groselha que eu deixei lá pra você? Pô, esse aí cuida de mim mesmo, né? Não tem como não correr pro papai, Detalhes, né? mimos inesquecíveis. O Josué também gostava bastante de groselha, né, E a Marcos? groselha do Jesus. Era outra. Aquela ali que o passarinho não bebe. Um beijo, Jesuca. Grande Josué. Paulo, o teu prazer maior no futebol foi em que função? De treinador ou a que você exerce mais vezes recentemente de supervisor, de coordenador? Não, é até legal você tocar nisso aí, porque eu sou treinador de futebol. Né? Minha vida foi passando gradativamente, de menos para mais, até chegar a treinador principal. Aliás, eu só virei treinador por causa do Marinho Pérez, né? Eu trabalhei com ele como jogador no América, no Rio. Ele tinha saído do Palmeiras e aí fizemos uma amizade ali. Ele foi para Portugal, eu fui com ele como auxiliar, né? E aí ele fez a melhor campanha da história do clube, do Vitória de Guimarães. Só que o Marinho, taticamente, era muito evoluído, né? Jogou depois da Copa do Mundo de 74 com o Cruyff, com o Nescam, e o treinador era só o Rino Smith. Né? Isso. Então, é só isso. No Barcelona, né? No Barcelona. E aí o Marinho era, taticamente, em termos de estratégia, muito forte, cara. Aquela linha, subida da linha, tudo que eu adoro isso, gosto por causa dele, e tive a honra de conhecer o Rino Mitchell por causa do Marinho. Nós fomos jogar contra o Groningen na Holanda e o Mitchell
soube que o Marinho estava ali e foi visitá-lo no hotel. E aí eu... Caramba, então foi bastante tempo, assim. Eu já li um encontro dele, com calma, assim. Foi. E aí eu um clube da segunda divisão de Portugal, Nacional da Madeira, que eu nunca tinha estado na primeira divisão, convida o Marinho para ser treinador. Pô, só que o Marinho já estava com Porto, Benfica, Sporting, falando no nome dele, né? E aí ele me põe na parada. Eu falei, pô, cara, eu não quero ser treinador, não. Ele falou, não, vai do jeito dele, vai lá, garoto, vai lá, tem todo jeito e tal. Aí acabei passando. O que eu faço hoje é o seguinte, cara, eu não sou diretor executivo, quero distância disso, eu não contrato jogador, né? Negociação não é a minha, eu trabalho com as equipes, com as comissões técnicas das categorias diferentes. Isso aqui me dá prazer, né? Mas eu gosto mesmo de ser treinador, só que o futebol brasileiro hoje não te dá condições de treino, né? Hoje, nessa função, por exemplo, eu estou... Só retirar o problema. Nas preleções, eu estou aqui na última fileira, escutando os treinadores falar com o jogador. Se torna um repetitivo. Você está jogando a cada 3 dias, o ano todo. Cara. O jogador quer o campo, cara, quer treino. E então, treino virou artigo de luxo. Recuperação, vídeo, papo, sabe? Eu vejo que para entrar minimamente seguro num jogo, o treino, é importante. Entende? Agora, professor, os treinos reduzidos, eles ajudam ou atrapalham os times? Porque a gente não tinha esse costume naquela época. Campo reduzido. A gente abria o pulmão, a caixa, fazendo muito coletivo, que hoje quase impossível, né? Dentro do treinamento nos clubes hoje profissionais. Eu acho que ele é impossível em função desse... calendário. Você joga no domingo. Então vamos lá, sábado você vai ter um jogo no domingo. Você faz um vídeo para eleição. Dia do jogo para eleição. Segunda-feira não tem folga. Já vai recuperar vídeo para pensar naquilo que foi feito do jogo passado. Terça-feira, véspera do jogo de quarta, falar do adversário. Entende? Então, se torna difícil você fazer isso. O grande problema hoje com o treinador também é o seguinte, você sabe da importância, nós falamos aqui, é uma coisa que, né, é o meu maior orgulho, é o que você falou em relação aos aqueles que não jogavam. Né? Porque eu sempre me punha no lugar deles ali. Pô, o cara precisa jogar. E, você não poder dar as oportunidades, então tem que dar a mesma atenção, o mesmo cuidado, mais até, né? Veja bem, você não tem um grupo na tua mão todo, ao longo do ano. Por quê? Quem jogou vai estar fazendo recuperação, de alguma maneira, um trabalho diferente daqueles que vão jogar. Pô, imagina só, quem não joga quer estar treinando contra aqueles que estão jogando, que é a maneira de mostrar para o treinador que está num nível bom. Eu sou melhor que ele. Eu estou em condições de disputar a posição com ele. Você quase não tem isso. Então, se você não tiver atenção do pessoal que joga, de não tirar tanto do campo, entendeu? Poder fazer uma recuperação de maneira diferente para ter o grupo todo, e o treinador hoje não tem o grupo todo. Isso, se não tiver cuidado, quem lidera, parte o grupo. Entendeu? Não é é uma situação muito complicada. Então, essas coisas todas me tiraram um pouco no futebol brasileiro de trabalhar como treinador. Porque fora eu trabalho. Estou completando 50 anos de futebol agora, nesse final desse ano. 26 eu trabalhei fora do Brasil. Mais da metade. Mais da metade. Fora do Brasil. Então eu continuo. Com a energia, você sai ali do Cruzeiro. Aí tem 2 experiências em Curitiba. No Coritiba e no Atlético Paranaense. Imagino você vivendo na cidade e trocando ali de rival. Como é que você viveu isso? Cara, eu vivo isso de uma maneira muito, muito simples, cara. Entende? Se na minha vida pessoal eu respeito o meu semelhante, independente se ele tem a ver comigo ou não, cara, é a mesma coisa, eu vou respeitar os outros, mas os outros respeitam? Não, mas aí é decisão, os outros eu não controlo. Eu controlo a mim e sei que eu vou me dedicar da mesma maneira que me dedico em todos os trabalhos que faço. Eu não tenho nenhuma dificuldade nisso, embora entenda que o externo, por vezes, queira criar determinados tipos de problema. Eu trabalho para ser um profissional como eu sou como pessoa. Cara, né? Eu aprendi com um senhor
que era considerado pai dos brasileiros em Portugal, já falecido, mas e aprendi com ele ali uma coisa que eu levo pro resto da minha vida, e talvez já tenham escutado eu falar isso. Falei com o Lugano agora aqui. A diferença entre o ser e o estar. A diferença. O estar é algo passageiro, circunstancial. O ser não. Não vou dizer definitivo, porque definitivo só mais, mas ele é duradouro. Ele veio provavelmente para ficar. Então eu vou saber estar em um lado ou no outro, entendeu? Porque eu sou dessa maneira, é a minha maneira de encarar a vida. E para mim eu não vou tomar uma atitude, nunca tomei uma atitude com os jogadores com os quais eu tive o prazer de trabalhar ao longo desses anos, que fosse contrária àquilo que eu prego na minha casa para os filhos, agora netos, né? Só porque tem que ganhar, cara. Não dá para ganhar nessa maneira. O estar do Lugano é bem agitado, né, Fabinho? Nossa Senhora. Ele está na segunda-feira em Moscou, na quarta em Manaus, na sexta em La Paz. Mas é o Lugano em qualquer lugar, pô. Esse eu não. Isso tá sou eu mesmo. Aí que tá. Agora tu matou. Eu, Carlos, aí que tá. Explica pra ele, Paulo. Explica pra ele, Paulo. Podia ilustrar melhor. Explica pra ele. Melhor que eu falei. Em Machu Picchu, ele guarda no Machu Picchu. Eu não queria estragar a surpresa que o Resenha tá preparando pra você, não. Não. Mas eu vou contar. Outra vez trairagem? Cada vez que eu vejo eu tenho não é trairagem. Vai ter um holograma seu aqui quando você vai estar lá viajando. Desenvolvendo. Estou desenvolvendo o boneco seu. Pra te ter sempre conosco aqui, te liberar para as viagens. O Lugano falou no comecinho do programa sobre a experiência sul-americana do Paulo Autuori, que depois de brilhar nos principais clubes peruanos, dirigiu a seleção peruana. Antes que o São Paulo. E enfrentou, você falou da seleção brasileira de 2002, nas eliminatórias para 2006, em Lima, recebeu a seleção brasileira. Eu estive nessa partida. Na véspera do jogo, o Paulo, para variar, extremamente cordial, me atendeu no centro de treinamento da seleção peruana. Vamos acompanhar um trechinho agora deste nosso encontro, professor. Como quase todo sul-americano, o povo do Peru adora futebol. Desde pequeno, muito pequeno, se aprende que o ponto alto é a seleção nacional. E quando o adversário tem o tamanho do Brasil, o peruano entra em campo. Provocar faz parte. Só que nada disso adianta se o time não jogar uma bela partida. O último treinamento do Peru não terá jornalistas. Vai ser só dos jogadores e do técnico. Todos já conversaram com a imprensa na sexta-feira. Mas como o treinador é um cavalheiro e um brasileiro, nós conversamos com Paulo Autuori. Sem exagero, pode-se dizer que nessa semana, Autuori é mais importante do que o presidente da República. É o homem que pode conduzir o Peru ao primeiro triunfo sobre o Brasil numa eliminatória. Estou encarando a coisa como sendo uma competição esportiva. Outros profissionais já passaram pela mesma situação e o fizeram de maneira digna, com caráter. Não vou te dizer que é fácil. O que eu vou sentir realmente depois do jogo, eu posso te responder melhor. Grande Paulo Autuori, o que você sentiu? Não podemos deixar de falar do cabelo de Plihal, né? Porque ele se queixa do meu. Descobri agora que você se inspirou no meu. Ele se queixa do meu. Isso tem 23 anos? Ele se queixa do meu. 22 anos. Ah, o dele aí, o dele, vai. Tá bonitinho, né? Paulo, não pode me criticar mais agora. Nunca mais. Terminou 1-1 esse jogo, né? 1-1. Como é que foi enfrentar a seleção brasileira? Porra, cara. Ronaldinho, Ronaldo, não estou dizendo a escalação da equipe não, mas era Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Cafu, Roberto Carlos... José Roberto, Adriano... Você tá entendendo? Não era nada fácil, né? Tava o Parreira de treinador e o Zagallo, né? O Zagallo não foi fácil, mas nós tínhamos uma equipe... Do ponto de vista emocional? Emocional, da hora que começa, quando você Zero. É o teu trabalho, cara. O compromisso que você tem com o seu trabalho, com aquilo que você faz, cara. E isso é que faz uma pessoa ser digna em relação ao... eu costumo conversar sempre com um grupo de jogadores, com jogadores individualmente, e falo, cara, a gente tem um compromisso com a qualidade do que queremos, do que somos e queremos ainda ser como profissionais. Então,
Eu acho que você entra no campo para treinar, cara, você não pode sair pior do que quando você entrou. Naquela seleção de Peru, Andrés, que eu também enfrentei por eliminatória a Paulo, ele lançou o Guerreiro, né? O Paulo Guerreiro. Foi o Paulo que lançou. Tinha 18 anos, né? Quando jogou o Guerreiro era novo, bem novo. 4, sim, tinha 19, 18 anos. Foi, é isso mesmo. Ele jogava no Bayern B, no Bayern de Munique B. Eu lembro que essa seleção... Muito obrigado, viu, Paulo? Que ele fez o gol mais importante da minha vida, foi o Guerreiro que fez. Não foi mineiro? Não, porque esse eu joguei. Não foi mineiro? Eu joguei. Corinthians eu joguei. O São Paulo é muito especial, mas do Corinthians eu joguei. O bicho você pegou, né? O bicho pegou, né? Aí gosta dele. Metade. Aproveitando o tema rapidinho, player, de seleção. Boa, era isso mesmo. Só uma rápida explicação. O futebol é muito dinâmico. Enquanto a gente está gravando esse programa, o Brasil ainda não definiu o seu novo treinador. Sim. E pode ser que seja um estrangeiro. E o Paulo foi um treinador, acabamos de ver, estrangeiro na seleção do Peru. Por favor. Não, mas eu acho que uma pergunta, né, quem mais perdeu ao longo da história ou da sua carreira, no caso, não sendo a seleção a ter você ou você não ter sido convocado para a seleção? Não vou me meter nessa porra, não. Não, cara, a verdade é a seguinte, eu sempre fui um crítico. Porque chegou uma época que tinha essa... Quando eu fui pro Japão, fui por causa do título do São Paulo, né? Aí tem essa história que eu também não acredito muito desse instituto, né, de estatística. FHI, em função do título do São Paulo. Por exemplo, quando eu chego no Catar em 2007, tava lá, 7º treinador do mundo. Pô, como, sinceramente, eu perguntava pra mim, é impossível isso. A história é o mais fidedigno de todos. Não, entre os 7 não. Entre os 5. Não, entre os 5 sim. 5, para. Achei a mão, assim. 7 meninas malhar. 7 não ia nem a prestar atenção. É máximo. Porque eu não joguei no Barcelona, no Real Madrid, senão eu ia brigar também. Aí top 3. Aí top 3. Não, mas é o seguinte, cara, é o que eu falo sempre, já escutaram isso, vou ser repetitivo, vocês já escutaram várias vezes ali. Para mim, no mundo do futebol tem 2 verdadeiros protagonistas: jogadores e torcedores. Futebol é a paixão que há no mundo todo. Hoje mudou, Paulo, porque hoje o principal é o juiz e o treinador. Hoje treinador e juiz. Mas então você tocou no ponto que jogador e torcedor estão em terceiro plano, não segundo, terceiro. Exatamente. Juiz primeirinho, né? Juiz e treinador, tudo passa por eles. Quando você dá o protagonismo a outros que não sejam jogadores e torcedor, porque que é a paixão no futebol no mundo todo? Essa reciprocidade num jogo de futebol, ou pro bem ou pro mal, entre torcedores e jogadores. Hoje me incomoda profundamente que eu estou assistindo um jogo na televisão e de repente sai a imagem do jogo, dos jogadores, do protagonista ou do público e vai pro treinador. Vendo o que o treinador está fazendo, aí vai acontecer o que aconteceu com Low, Joaquim Low, né? Comendo uma melequinha. De leve. Quem nunca, né? Mas isso... E quando não comeu, tirou. Mas olha, lo que Paulo está falando, uma coisa é falar, outra coisa é levar a realidade. Se você lembra aquele time nosso campeão do mundo, ou quando o torcedor lembra de Rogério, lembra de Amoroso, Mineiro, Lugano, todo mundo sabe que Autori foi o treinador. Tá certo. Mas ele nunca se colocou atrás como principal protagonista. Oposto a lo que acontece hoje. Que quando qualquer time que é ganhador, é só o treinador que ganhou e os jogadores ficam no segundo, terceiro plano. Veja, você que acompanha São Paulo mais, André. O time aqui em 2005, todo mundo fala, não, os jogadores. Sim. E o Paulo. Mas isso, por que se posicionou assim? Nos deu nosso protagonismo, também a responsabilidade, obviamente, né, de assumir a bronca. E esse aspecto mudou. Mas é o seguinte, muito, né? O grande problema é que os treinadores estão acreditando que são protagonistas. Esse é que é o problema. Estão gostando. Fazem questão de serem protagonistas. Já que o Paulo não quis responder, falou não, eu acho que... De quê? A seleção brasileira perdeu Paulo Autori como treinador. Não, o papo foi que surgiu uma sondagem no tempo do Kashima, né? Isso. Na primeira ida do Dunga, antes do Dunga assumir, surgiram as conversas e chegaram até a mim no Japão. Mas eu sempre fui um crítico, quanto mais, e continuo sendo, hoje mais do que nunca,
da instituição CBF. Nada contra, pessoalmente, tem nada contra as pessoas, mas eu vejo que não cuida do futebol brasileiro como tem que cuidar. O futebol brasileiro não é só a seleção principal. O futebol brasileiro ele é traduzido por muitas coisas que acontecem. E nós estamos com situações aqui no Brasil que estão impactando extremamente negativamente no futebol como um todo. A formação, ou seja, na base, principalmente. Entende? Então nós temos que fazer algumas perguntas e debater sobre elas. E as perguntas que você tem que fazer são profundas. E só aqueles que estão envolvidos no futebol. E o meu sonho é poder ver um ex-jogador de futebol como responsável máximo pelo futebol Você brasileiro. vê alguém hoje? Vejo vários. Você poderia falar o nome? Tem vários aí, entendeu? O Ronaldo agora se candidatou. O Ronaldo fez um trabalho excepcional. Você conviveu com ele no Cruzeiro? Se rodeou de profissionais de altíssimo nível. Pô, um clube que estava fazendo isso, que estagnou e subiu. Você vê citar uns e outros, eu estou falando do Ronaldo porque ele claro. Por exemplo, o Mauro Silva aqui no... Vice-presidente da Federação. O que ele faz, o Mauro está nessa há bastante tempo já. Não é, bastante tempo. É o seguinte, ele faz aquilo que para mim é fundamental. Chama jogador, não é informalmente não, lá na federação, chama treinadores. Eu estava no Santos, eu fui lá participar. Eu torço muito pro... Chama árbitros. Ter um futuro então, bacana nessa área. Todos os intervenientes no futebol. Pô, você está me entendendo? É isso que o futebol brasileiro precisa. E muitos outros aí que temos. Vamos contar umas histórias aqui daquela campanha da Libertadores, que está completando 20 anos agora. Houve mata-matas muito marcantes, o Palmeiras nas oitavas, o Paulo já estava no comando do time. Só para lembrar, a galera mais jovem, o São Paulo inicia a Libertadores de 2005 com o Emerson Leão, que depois de ser campeão paulista vai trabalhar no Japão. E aí o São Paulo traz o Paulo Autuori para a fase mais aguda. O Milton pegou interinamente, o Milton Cruz pegou. Dirigiu uma partida, né? Contra a Strongest La Paz, acho. Foi? A Strongest foi a estreia, foi o primeiro jogo. Foi depois, foi mais pra frente. Acho que foi no Chile. Foi no Chile, 1-1. Isso. Uma partida que o São Paulo empatou. E aí, mata-matas vencidos contra Palmeiras, Tigres, River Plate e a decisão, os 2 jogos finais contra o Atlético Paranaense. River Plate, um capítulo à parte. Nosso Márcio Amoroso, inclusive, chega para o primeiro jogo, o jogo do Morumbi. Mas vamos já, o São Paulo venceu o jogo no Morumbi por 2-0. Amoroso matou a pau, não fez gol, mas matou a pau. Deixou para fazer o primeiro gol com a camisa do São Paulo em Buenos Aires, no Monumental de Nunes. Vocês chegaram para aquele jogo, Lugano, você lembra de que jeito, né? O ônibus ali na entrada no Monumental. Tudo quebrado. Tudo quebrado. Já havia o histórico do primeiro jogo, quando o River teve problema, a torcida do River com a polícia militar aqui de São Paulo. E também o ônibus do River chegou mais ou menos desse jeito no Morumbi. Tudo quebrado. Sim. Eu tenho a imagem desse momento do Fabão, na careca dele. Todo vidrio, né? Vidrio na cabeça branco, né? E vamos pro jogo. Eu não queria nem passar por vestiário, né? Eu mudei um pouquinho, hoje você tira uma pedra e o jogador chora, né? Mas isso aí foi... Não quer jogar, né? Isso aí foi muito bom pra nós, pô. Não, muito foi bom. Fantástico. Era o estímulo que de repente faltava. Era o que a gente precisava. O Fabão tá na minha frente. Os caras fecharam o portão de propósito pra esperar, né? O acontecimento. Mas isso aí nos fortaleceu mais ainda. Eu toquei nesse ponto ainda há pouco. Olha o gol do Danilo lá, ó. Pra mim, a maior atuação de São Paulo na história fora de casa numa Copa Libertadores. Tem a impressão que todo vídeo que eu vejo, o Danilo faz gol, cara. Impressionante. Grande Zé. Mas o que eu digo é o seguinte, grupo vitorioso é assim. O Leão foi campeão estadual, não é isso? Depois eu entrei, depois o Muricy 3 vezes campeão do mundo, a base do grupo transitou. E o grupo era vitorioso, não tinha, não gosto desse, não gosto daquele. Eu podia se identificar mais com um ou com outro, mas trabalhava porque estava aqui dentro, o ser vitorioso. E esse jogo, não sei se vocês lembram, nós tínhamos ganhado o primeiro jogo 2-0, para você ver como era esse grupo. Mesmo com o juizão comprado. E a proposta era o seguinte, a ideia é que nós vamos
dormir em cima dos 2-0. Vamos chegar e propor o jogo lá. E começamos em cima dele. Tanto é que o gol do Danilo aí de cabeça foi cedo. Sim, comecei o jogo. Né? Era um grupo que queria esses desafios, entendeu? Porque era vitorioso por natureza. Aí você vê o que falava de treinador autoral, né? O Paulo chegou, o time era campeão paulista com um sistema e não mudou nada. Não mudou nada. Ele chegou, deu suas dicas pessoal, começou com sua gestão humana do elenco, mas não mudou nada. Só mudou uma vez, você lembra? Vamos ver se eu vou testar a tua memória. E em um mata-mata ele não utilizou 3 zagueiros. E habrá sido em Tigre, não? Não. Em México? Palmeiras. Palmeiras não utilizou? Não. Ele colocou mais um jogador de marcação no meu campo, o Renan, porque o Palmeiras tinha Marcinho e Juninho no meu campo. Aqui no Palestra? Nos 2 jogos. 2 jogos? Não lembrava, não? Depois voltou... Eu lembro do Renan ter jogado esses 2 jogos, verdade. Ali houve Ele colocou o Renan como terceiro zagueiro, pero pegando o Marcinho. Um pouquinho mais disso. Ali, zagueiro adiantado. Vocês vão lembrar também, é uma situação, porque entra uma coisa fundamental, que é necessidade e vontade pessoal. Eu sempre preferi jogar com linha de 4. Porra, como é que eu ia mexer ali com aquilo dando certo? E aí, poucos fora nós, né, se deram conta do que nós fizemos. E eu me lembro até num papo com o Cicinho, que eu falei assim, é o seguinte, nós estamos 3 zagueiros, só que na hora que a gente estiver defendendo próximo do nosso gol, nós vamos defender com 4. Então, quando você voltar, aí o Cicinho falou, sei, volto por dentro como volante. Eu falei, não, você vai voltar na linha de 4, porque vai escorregar o Juninho vai ser o meia, vai subir para apertar o lateral, vai escorregar o Ed ou o Alex, né, que jogava ali, vem o Lugano, vem o Fabão e tu entra do lado dele. Ou seja, nós sempre defendíamos com 4, cobrindo os 4 corredores ali. Essa é uma das formações que eu mais gostei de jogar, porque você jogando com 3 zagueiros, você tem uma saída de bola muito melhor. Você podia pressionar alto, né? Você encaixava a marcação alta. Os 2 laterais, né, apoiando, e quando perde a bola, é que o professor falou. É a escala, um fecha aqui e o outro lateral, né, faz a linha do meio campo. Só que a liberdade que a gente tem, né, por jogar lá na frente é muito melhor e muito maior de você toda hora receber uma bola, né, no mano a mano, que era gostoso, né? E os 3 se garantiam, se ficar por vez mano a mano. Estávamos encaixadinhos, né? E a gente marcava alto, né? Encaixava. Quando recuávamos na área, tínhamos bom jogo aéreo. Então, e a característica dos laterais, cara. Os laterais são fundamentais que não só eram não como hoje, que só jogavam no corredor. Iam por dentro, por fora, tabelavam. Tinha muita surpresa, né? Então era difícil de marcar. Mas uma coisa que eu me lembro bem disso, porque eu nunca joguei de lateral na categoria de base. Então eu sou profissional, meio que vou me adaptando à função no profissional. Jogou de central por esquerda, no São Paulo. Joguei. Antes de eu chegar. Exatamente. E eu fui meio que me adaptando. E eu lembro que, mesmo a gente jogando com 3 zagueiros, o Paulo nunca deixou de fazer trabalho com linha de 4. Eu aprendi a jogar de lateral mesmo com os trabalhos que o Paulo fazia, cara. Nesse trabalho de linha de 4, foi o que ele falou pro Cicinho. Volta por fora. Não, volta por dentro. Volta por fora. O Cicinho nem imaginava o que era fazer um lateral direito, cara. Sim. Então, mesmo jogando em um outro sistema, ele não abandonou os treinamentos do outro esquema que ele gostava e sempre gostou de jogar a vida inteira. Isso é justamente o treinador que não quis aturar, né? Se adaptar a Se fosse um cara vaidoso, mudaria o jogo dessa forma e pronto. Lógico. Vamos aproveitar aqui que estamos com gente que tem toda a autoridade e conhecimento para aprofundar o tema. O que hoje me incomoda um bocado é a ditadura, que eu estou chamando de ditadura do futebol. Você tem que jogar de uma maneira. Entende? Eu estou vendo profissionais, treinadores, praticamente deixarem de lado a parte sem a bola, defensiva. Eu vejo que quando se tem uma semana para trabalhar, o objetivo é só o trabalho ofensivo. E quando se perde a bola, ou é a falta, ou corre todo mundo para trás da linha da bola. Isso para mim é pouco, é curto, entendeu? É curto da seguinte maneira. Estava vendo o Liverpool e Everton agora, mas foi também o Liverpool e o Newcastle. Liverpool e Everton, clássico, derby. Uma falta do Liverpool, final do primeiro tempo. Né? Porque você sente a vontade de jogar e depois qualquer coisinha não é falta.
É outra coisa que a gente tem que estar atento ao futebol brasileiro. A gente fala em intensidade. Como que vai ser intenso se o jogo toda hora para? O jogo é todo Pica picado. muito, Como, né, cara? Pica muito o jogo. Você tá entendendo? Quer dizer, é uma contradição violenta. É muito fácil falar nisso. E Luga, depois de passar pelo River Plate, você tinha certeza absoluta, 2 vitórias contra o River, aquele River forte. Você tinha alguma dúvida de que seria campeão da América? Estava muito sólido, estava muito bem e não tínhamos dúvida. Mas também não tinha dúvida no 2006 contra a Inter, a gente perdeu, né? Então o futebol, às vezes, a confiança... Mas depois do empate do primeiro jogo lá no Sul, vamos resolver no Morumbi? Estava muito bem, o time muito redondinho, né? Já com um ano de trabalho naquele sistema, com jogadores desequilibrantes, sólido, forte fisicamente, estava muito bem, realmente. Na idade certa, né? Paulo, aquele time nosso, estava todo mundo entre os 24 e 30 anos, 31, ou seja, é impossível que hoje aconteça isso. É verdade. Todos campeões do mundo, Sim. eu já era capitão do Uruguai, hoje é impossível que aconteça, na melhor idade, jogadores de seleção jogarem no time do Brasil, né? Sim, concordo. É diferente, André estar com 20 anos e com 35. E outro futebol, 20 anos atrás, hoje seria impossível. Aquele 11 titular, hoje não estaria no Brasil. Impossível, ninguém. Nem Rogério, nem eu. Mas estaria interpretando o futebol de hoje. Sim, claro. Sim. Porque, como ele falou, já jogava com 3. Já tinha 2 laterais né? Como o Júnior e com o Cicinho. Você lembra que alguns, você sim, Fabão acho que sim também, Cicinho teve uma lesão, né? Lembra que ele ficou um tempo fora? O Cicinho foi pra seleção, Copa das Mas Confederações. ele teve uma lesão também, ficou algum tempo fora. Mas na semifinal contra o Juninho, River, sim. ele não joga por causa da seleção. Não, mas eu digo Mineiro, Rogério, Lugano, Fabão, Júnior, Mineiro, Josué e Danilo. Esses caras chegaram... Eu me lembro que o Rogério chegou, acho que somado ali os... 80 jogou eu. 80 jogos. Eu tinha 82. 82 joguei com seleção. por causa dos 82 jogos. 80 jogos. Foram viagens. Aí vocês lembram que terminou, nós demos uma semana pra... Puta, queriam me matar. Dentro do clube. Quer dizer, O professor chegou e falou hoje assim seria impossível também. O professor chegou e falou assim pra gente: pega as esposas de vocês, vão passear, vão descansar. Tal. Um mês antes do Mundial. Um mês e meio antes do Mundial. Aí detalhe, depois da conquista da Libertadores, São Paulo ficou um tempão sem vencer. Certo. Mais de um mês sem vencer. Não ia subir, não ia título nem abaixo. Não, e sabe o que ele fez com a gente? Vocês saíram uma semaninha de folga. Quem tava no banco, ele falou, agora vocês decidem aí quem vai pro Mundial. Falou pra gente, nos jogos quem ia fazer eram os reservas, né? Não era igual hoje que você leva um monte de jogador, né, cara? Então, tava ali pra ficar no banco. E falou, jogou a responsabilidade pra gente e ali meio que a gente foi se convocando sozinho pro Mundial, né? Mas era muito mais legal esperar nesse aspecto. Eu prefiro hoje a Libertadores a temporada inteira, mas pensando no Mundial, aquela espera de 4 ou 5 meses era muito mais bacana do que hoje, quando você mal tem tempo de saborear a conquista da Libertadores. Às vezes, na semana seguinte, você já tem que embarcar pro Mundial. Mas gera um problema. Estou de acordo com isso, André. Que é esse lance. Mas assim, preparar o Mundial. Só que em 6 meses um clube de futebol, um time muda. Muda. Eu preferiria também, assim. Perde a energia de jogar a Libertadores, ser campeão e já em seguida já jogar o Mundial. Sim, não em seguida, porque o tempo vai ter uma lesão. Você perde 2, 3 jogadores e até o final do ano. 6 meses, tá ali naquela adrenalina, já tá 6 bem. meses é muito, mas como foi Botafogo e Palmeiras uma semana, também é um disparate. É muito pouco. Tem que ser um mês, ideal. Assim, Paulo, a pergunta que eu fiz agora pro Lugano, eu vou te fazer invertida. Se vocês, imagino eu, tenham ido super confiantes para os jogos contra o Atlético Paranaense, pro jogo contra o Liverpool, a decisão do Mundial em Yokohama, com que espírito que você foi pro Estádio Internacional de Yokohama aquela noite? O Rogério sempre fala na pré-eleição. Eu não me lembro de nada da pré-eleição, sinceramente. A gente faz Japão agora em dezembro. Então no vestiário e não lembrávamos. É toda emoção. Eu me lembro o seguinte, cara, que isso da essência da estratégia do jogo. Eles não tomavam gol, acho que 11 jogos, né? E o cara mais pequeno é como eu. O mais pequeno dele era eu. Peter Kraus, lembra? E a gente trabalhando, ele não começou o jogo. Falava, caraca, e agora? Como é que nós vamos fazer? Não, mas aí o que eu vi é o seguinte, ele jogava com as duas, era o Rafa Benítez, né? As 2 linhas de 4 muito, muito próximo, bem, e sempre sofreu gol. Eu me lembro que a essência do nosso trabalho pro jogo foi de que maneira a gente podia quebrar aquela linha de meio campo, principalmente.
E os dois homens chaves eram o Cicinho e o Júnior. Por quê? Porque quando eles recebiam a bola, ou que estava fechando o meio campo, do lado esquerdo ou do direito, saía para apertar o lateral. E os dois tinham uma facilidade terrível de comer para dentro e carregar. Sim. Lambia e pum, carregava. E quando lambia esse, só tinha duas maneiras deles se comportarem. Ou era sair um dos volantes, e aí abrir o meio para se poder jogar, ou o lateral sair e abrir o espaço para o movimento ali, vocês estavam na frente, né? E a ideia era, assim, chegar os homens de trás, né? Como diz o Chulapa, todo mundo esperava que acontecesse isso, mas que se fosse um passe do Amoroso. O Chulapa, O lançamento começa me com baixou sabão, o né? espírito de Ronaldinho e eu dei a bola para ele. Mas a gente tinha muito isso na época de passe do zagueiro. Era passe para mais frente, longo. passe para frente. Não, Vertical. quebrando linha. Sim. Não como hoje que é Mas eu muito lembro, lateral. assim, Era que vertical. Eu lembro dos dois jogos assim, como se fosse hoje, principalmente na parte de treinamento. Porque nós somos surpreendidos pelo Al Ittihad, porque a gente não tinha aquele conhecimento da equipe, porque não tinha as imagens e a facilidade que a gente tinha Não é hoje isso, Márcio, de que poder o sul-americano ver o jogo. vai A gente imaginando sofreu o bastante final. naquele jogo ali, tanto que certos momentos do jogo ali foi preocupante. Só que a gente sabia da qualidade dos nossos atletas e sabíamos que em qualquer momento a gente podia ganhar o jogo. Só que o jogo contra o Liverpool era o que a gente já tinha treinado. A gente sabia como enfrentá-los, né? A questão da bola aérea. Tava tudo calculado. Não, assim, do que a gente faria no jogo passando pra final, era como jogaria, como enfrentaria o time que não tinha tomado gol. Faz um, defende, vamos evitar a falta perto da área, a bola aérea, todo mundo próximo. Era aquele esquema que a gente tinha trabalhado. E outra coisa, os pra caras poder com jogar. 80 e tantos jogos, e eles no meio de No temporada. meio de temporada, no auge. Nós chegando reventado. Mas isso Contra o eu me Nós lembro- chegando reventado e aí no auge. Essa era outra, né? Contra o Ittihad, o Milton Cruz, ele tinha jogado no Ittihad e tinha alguns jogadores que ele conhecia, né? Ele passou em termos individuais, assim. O assunto, Pablo, é que o sul-americano, quando vai jogar o Mundial, não o Mundial de Clubes, só pensa na final, né? Então a preparação mental é diferente. Aí toma surpresa na semi, E né? você consegue ver os jogos do campeonato árabe aqui e você conhece vendo o jogador. Antes não, a gente tinha que escutar não tinha muita imagem pra gente poder falar assim, pô. Parece que jogava nos anos 70. Eu conhecia Nessa dois. época. Eu conhecia dois naquela época. Eram Era o menos Calon, informações, eram Calon. menos Calon, informações que do que jogava hoje, mas no Inter tinha. de Milão, jogou na Inter de Milão, e o Tcheco. Mas vai na preparação O mental, resto, na concentração. Não tinha. Eu o que O sempre falo. Pedrinho não jogou, que Não, foi tava. o Pedrinho não jogou, o Marcão não jogou, o Lima não jogou. Tem problema na inscrição dele. Ô, André, Inscrição. lo que eu sempre falo, que eu repito, que assim como eu, como gringo, né? Naquela época, todos meus companheiros, Márcio, Júnior, Rogério, somos melhor tecnicamente, a gente tem mais técnica, somos melhor que tem que ser igual na força. Eu pensava, tu tá louco? Eles são melhor que nós. Temos que ser muito mais fortes também. E mais forte também, temos que ser muito tático, muito concentrado para tentar ganhar. O sea, essa é a confiança do futebol brasileiro daquela época, né? Sim. Que entrava a jogar contra qualquer, com aquela confiança mesmo. Essa que ele mostra todo dia. Ele tinha Uma para vez jogar. você me falou que a diferença entre o São Paulo, que enfrentou o Liverpool, e o teu Fenerbahçe, que enfrentou o Chelsea nas quartas de final da Champions, era exatamente a forma de encarar o Os jogo. jogadores, lógico. O São Paulo tinha certeza que ia vencer. Os jogadores. O Fenerbahçe não desconfiava a torcida, demais. não a imprensa, os jogadores. Eu era quando eu falava, não, calma, vamos a... E Fenerbahçe, que tem um timaço, os jogadores achavam que não podíamos. E a gente pode sim. Era o Pois é. contrário. ESPN. Falando sobre o Paulo Autuori, esse cara maravilhoso, esse treinador fantástico. Eu aprendi muito com o Paulo me ajudou bastante na minha carreira, na minha vida, me orientou muito. E com o Paulo eu consegui chegar à seleção brasileira, né? Ele me colocou numa posição ali que eu me destacasse com meus companheiros, me destaquei em 95, né? Fui campeão brasileiro, machuquei, não podia jogar a final. Ele falou, você vai jogar, eu confio em você, você é fera, você tem força e você vai ser o meu ponta ali com o Túlio e vai ser assim, vai ter até o final. E eu agradeço muito o Paulo pela confiança. Aos 40 minutos ainda coloquei uma bola na trave, né, Paulo? Paulo, eita, vamos lá, garoto. Então, Paulo Autuori para mim, apesar de não só amigos, mas também um grande treinador. Te amo, Paulo. Você é um cara fantástico. Te amo. Pantera Negra. Valeu, Paulo. Grande Pantera, um dos expoentes do Botafogo, campeão brasileiro de 95. Eu me lembro, assim, com absoluta clareza dele
sem nenhuma condição de jogar aquela final contra o Santos. Ele estava realmente com a perna toda enfaixada, mas acabou mesmo assim sendo útil. A tua insistência valeu a pena. Valeu, Doni. Pô, obrigado, meu amigo. Ali foi o seguinte, partida histórica para o clube. O grupo queria que ele jogasse, o adversário sabia o que o Donizete iria jogar, só que é muito fácil para eu chegar e tomar a decisão por mim, que era... Então eu chamei o presidente do clube, o médico, o jogador e estava o diretor e falei, olha, nós temos essa situação, eu já tenho a minha opinião, entendeu? Já está formada, eu já sei o que eu quero. É um momento importante para o clube. Eu acho, por isso que eu falei aqui, que nossa equipe quer, o grupo todo quer que ele jogue, da importância dele. O adversário, entendeu? Também, estrategicamente, acho que é fundamental. E eu, na minha perspectiva, ele tem que jogar. O que você acha, o Doni? O Doni, não, vou para o jogo, o médico também, e aí decidimos a ida dele para o jogo, né? Porque é o seguinte, uma decisão de um treinador não pode ser levada em conta só o que ele pensa, por tudo aquilo que ele vive. A decisão só, porque não, sou eu que tomo, então, pô, eu não vou perder. A autoridade não se impõe, né? Ela se ganha com credibilidade, com respeito, com aquilo que você faz no dia a dia, com que as pessoas sabem aquilo que você é. Então, jogou no sacrifício, né? Só que nesse dia houve uma outra coisa interessante também. O Túlio chegou pro Donizete e falou assim, hoje eu sou o Donizete e você é o Túlio. Então o Doni ficou mais e o Túlio voltava um pouco mais, né? Que o Doni, a pegar os volantes do adversário, era um animalzinho, porque fazia bem feitas as coisas e com... Foi uma espécie de cartão de visitas do Paulo Autuori para o público brasileiro, esse título nacional em 95, né, Paulo? Até então você não era uma pessoa conhecida no grande público, a partir daí a coisa se transformou. Não, de conhecida nada, né? Nem queria ser, porque eu falei, só virei treinador por causa do Marinho. Tomei muita porrada, né? Por isso é que eu acho que em nenhum momento na minha carreira futura eu me senti pressionado por nada e por ninguém, né? Porque ali era eu acreditando que poderia fazer alguma coisa e o dia a dia com os jogadores, né? Me lembro que quando eu assumi, nós treinávamos atrás de um gol no Caio Martins. Condições difíceis. Nenhuma. 2 anos depois, Diego Lugano, Paulo Autuori conquistava pela primeira vez a América, graças aos pés de um ex-gaguinho, de um ex-gago. Grande Elivelton. E ele vem aí, Elivelton. Bom, o Donizete mandou a dividida do carro. O Elivelton o Donizete estava no ambiente de Pantera mesmo, né? O Elivelton, vocês vão reparar que tá um pouquinho mais luxuoso. Pode rodar. Alô, meu amigo Filral. Alô, grande treinador, meu amigo Paulo Autuori. Prazer estar aí, ó, participando dessa grande homenagem que a ESPN está fazendo ao senhor justo. Entendeu? O senhor é digno de todas as homenagens possíveis, Paulo Autuori. Eu agradeço a Deus por ter passado pelas tuas mãos. Aprendi muito com o senhor. O senhor é uma pessoa fantástica, merecedora de todas as homenagens. Eu quero contar rapidinho aqui um fato muito interessante que aconteceu Libertadores 97, Colo-Colo e Cruzeiro lá no Chile. Eu fui bater um escanteio, estava chovendo, o torcedor jogou o guarda-chuva em mim. E ele lembra muito bem, né, Paulo Autuori? Eu joguei o guarda-chuva de volta para o torcedor, fui expulso. Paulo Autuori ficou maluco da vida, com razão, é lógico. Eu fiquei morrendo de medo, porque se desse alguma zebra, a minha cabeça ia rolar com certeza. Mas glória a Deus que o Cleis foi lá, fez
fez um gol, nós fomos para os pênaltis, o Dida pegou até pensamento desse dia e eles me livraram, porque senão eu estava frito na mão do Paulo Autuori, que com certeza iria me sacar do time. Paulo Autuori, um beijo no seu coração, é nóis aí, tamo junto. Sacar do time nada. Final da Libertadores, o Elivelton acabou sendo o protagonista principal. Mais de 105, 106 mil pessoas no Mineirão contra o Sporting Cristal. Gol do iluminado Elivelton. Ex-Gago. Agora bem, Ainda bem, né? Que se fosse Gago ia durar 12 minutos a história dele. Um abraço, meu amigo. Obrigado por tudo aí. Pena que a gente tem que fazer uma rápida parada agora. A gente volta com a última dividida, produzida por Fábio Santos. Promete. Fique aí para o esporte, a gente volta já. Paulo Autuori no Resenha ESPN de hoje. Resenha, oferecimento. Fala, cabeça. Paulo, tô passando aqui para lembrar de uma situação que a gente fazia. Uma vez você até pegou eu imitando aí, fiquei com medo de nem ir pro jogo. Foi jogo da Libertadores. A gente sabe que o pau cantava lá. E o que acontece? Você sempre falava para nós assim, ó: rapaziada, para jogar Libertadores tem que ter cabeça, coração e culhões, porra, vambora, se atentem. Um abraço pra vocês, muito obrigado. É um prazer estar mandando esse vídeo pra vocês. Grande Ale, isso aí. Esse é o lema da vitória. Abração, obrigado. Quer ganhar Libertadores? Como é que é, Paulo? Não, essa é tática. Tática 3C. Isso eu falo até hoje. Esse jogo é tática 3C. Já sabe o que é. Cabeça pra pensar, coração pra sentir. 3 minutinhos pra acabar o resenha. Muito bem, 5 perguntinhas pro Paulo Autuori responder rápido. Uma inspiração, pessoa na sua vida. Pode ser no futebol, pode ser fora do futebol. Elba de Padua Lima, Tim. Essa o nosso José Trajano vai gostar. O jogador mais completo que dirigiu. Tim foi um grande treinador, para quem não sabe. Dirigiu, inclusive, o Ameriquinha do Trajano. O jogador mais completo que você dirigiu? Cara, se eu responder essa pergunta e personificar, eu vou contra tudo aquilo que eu... E, ó, o pessoal do digital que tá aqui pra gravar com ele depois, vocês vão se dar bem hoje aí, viu? Entendeu? Porque eu falo muito na importância de cada individualidade para aparecer em relação ao coletivo. Entendi. Então, pode pular. O completo, para mim, passa do futebol. Tem que estar envolvido na vida. O time mais desafiador que você dirigiu? Você falou, caramba, esses caras vão exigir muito de mim. O time mais desafiador? Foi o time mais fraco que eu pude dirigir. E eu tive a oportunidade de dirigir grandes equipes aí, grandes individualidades. Nunca vista como uma possibilidade de ganhar um título pro Botafogo. Botafogo 95. O melhor dirigente com quem você trabalhou? Só o nome, Paulo. Tempo urge. Melhor dirigente? Foi fora do Brasil. Quem foi? O presidente do Clube Esporte Marítimo. Qual o nome dele? Rui Fontes. Rui Fontes. Porque teve a humildade de... Eu fiquei 4 anos e meio seguido lá. De a cada ano escutar aquilo que era necessidade para o grupo. Ele tinha ouvidos bons. Ouvidos e não só ouvia, mas punha em prática. E para fechar, a torcida que mais o abraçou, de todos os times que você dirigiu? Quando você ganha, normalmente você é bem visto, né? E bem querido, né? Não sei, cara. Sinceramente, eu não do fundo do meu coração, participei de algumas campanhas vitoriosas. Eu não ganhei nada, eu participei de campanhas vitoriosas. Me desculpe, é muita modéstia. Não é não, cara. É um baita num profissional. Isso é outra história, isso é outra coisa. O que eu quero dizer é o seguinte, a minha conversa em relação ao futebol
é sempre essa. Protagonismo é de jogador e torcedor. A torcida somos nós, pô. Palmas para Paulo Autuori, gente! Vamos ter que encerrar o Resenha ESPN de hoje agradecendo demais ao Paulo e quando puder, quando quiser, volte, porque sempre terá um tapete vermelho estendido para você, Paulo. Foi demais o papo. Obrigado, eu que agradeço por estar perante essa galera aí, cara. Valeu, turma! Ó, os cumprimentos aqui já, os agradecimentos e despedidas já começaram. Valeu, Paulão. Fora Esporte, tem Resenha ESPN na semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, Paulo. Mestre.